na linha. Nós vamos conversar agora com o ex-governador, ex-ministro e ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Boa tarde. Boa tarde, Taline. Um abraço a todos que fazem o programa Esfera Pública da nossa Rádio Guaíba. E então, como é que o senhor está vendo esses quase 60 dias de governo Jair Bolsonaro? Bom, eu quero ver se eu pratico aquilo que é a melhor prática do mundo democrático, né? Eu disputei a presidência, pedi ao eleitor brasileiro o voto e, infelizmente, não foi a mim que deram esse voto, deram ao Bolsonaro. Portanto, em homenagem a esses 57 milhões de brasileiros, eu acho que eu tenho que desejar boa sorte ao Bolsonaro e dar a ele um tempo para organizar o governo, formar sua equipe, se assenhorear dos problemas. E então, aos 100 dias é o que eu me proponho fazer uma análise. Entretanto, dois assuntos me obrigam a antecipar um pouco a minha angústia, a minha preocupação com aquilo que eu estou vendo acontecer no Brasil. Esse movimento estúpido, absolutamente arriscado na fronteira com a Venezuela, e o outro, esse problema da proposta da Previdência Social, que é sem nenhuma parte negativa, nenhum preconceito, a pior proposta que eu vi de todas aquelas que já se apresentaram para enfrentar o problema que nós temos que enfrentar, que é o problema da Previdência Social brasileira. Agora, governador, Carlos que está conversando com o senhor, tudo bom? Oi, Carlos, tá bom? Tudo ótimo. Nesta semana o senhor disse que Jair Bolsonaro não fica até o fim do mandato. A que o senhor se refere? Por que o senhor acredita nisso? Bom, eu estava dando uma entrevista numa rádio aqui em Fortaleza e eu costumo não fugir de perguntas. Evidentemente que isso é um mero palpite, mas o meu palpite se baseia um pouco nos perfis de presidente da República que eu conheço historicamente no Brasil. E o Bolsonaro é uma pessoa que não tem estabilidade emocional, ele tem uma formação muito precária, ele não domina os assuntos, basta você ver a vida dele. Eu fui colega dele na Câmara Federal. E o Bolsonaro é deputado federal há 30 anos no Rio de Janeiro, onde o poder político apodreceu, e ele foi aliado dessa turma toda, Sérgio Cabral, Pezão, enfim, todos esses homens aí que apodreceram a política do Rio de Janeiro, o Bolsonaro foi contemporâneo e aliado deles todos. E pessoas com esse nível de formação, quando perdem a popularidade, costumam não ter humildade para isso, não é? E a natureza dele é mais semelhante à do Jânio Quadros do que da dignidade do Getúlio Vargas. Eu, aliás, espero que não aconteça nunca mais a tragédia de um suicídio. Portanto, quando ele perder a popularidade, e ele está gastando essa popularidade muito rapidamente, e começar a ser vaiado na rua e contestado por todo mundo, e o mercado que o protege também abandoná-lo, já apostando talvez num subgolpe, porque o general Mourão claramente está bajulando aí a força da opinião pública muito cedo, a tendência desse tipo de personalidade não é ter humildade para sustentar, e sim renunciar. Mas isso é um mero palpite que eu espero que não aconteça. Agora, governador, em relação à proposta da Previdência, o senhor classificou como a pior proposta de todos os tempos. Primeiro, eu gostaria de saber o porquê e, segundo, qual é a sua avaliação do que sairá do Congresso Nacional, né? Porque não bastasse ser uma reforma muito profunda e muito ampla, nós temos um Congresso Nacional formado pela maior representação dos últimos tempos, 31 partidos na Câmara, 21 no Senado. Isso. E nem mesmo o partido do presidente da República, PSL, tem, digamos assim, unidade em relação ao texto apresentado ao Congresso? Bom, primeiro, o problema é real, grave e complexo. Segundo, não é um problema, por conta desse primeiro argumento, que se deva tratar governo e oposição. Isso é um problema do país, que exige um diálogo, muita paciência, muita capacidade de ouvir, muita capacidade de transigência e a ideia de servir a um único senhor, que é o interesse público e as maiorias populares. Isso dito, vamos lá, o Brasil tem um sistema de repartição. A gente gaúcha precisa, e tudo que a gente puder fazer, se eu for muito longo aqui na resposta, você pode me interromper. Mas eu estou tentando ver se o povo brasileiro compreende o que está acontecendo. Então nós temos um regime que se chama repartição. Como é que funciona o regime de repartição? O trabalhador hoje paga o aposentado que não trabalha, não pode mais trabalhar. Esse regime só funciona se a sociedade, por média, for muito jovem
e se o mercado de trabalho for muito formal, dado que a principal receita da Previdência vem da contribuição da relação de trabalho, o patrão e o empregado. O que está acontecendo no Brasil, na Argentina e na Venezuela, que são os últimos 3 países do mundo que eu conheço que usam um regime de repartição assim como o nosso. Então, os 3 quebrados. Primeiro, a demografia envelheceu muito. O brasileiro, quando nós formamos esse modelo, tinha 6 jovens trabalhadores ocupados trabalhando para financiar uma aposentadoria de um brasileiro que só durava, em média, até os 60 anos. Hoje, nós temos 1,5 brasileiro, estatística permite isso, trabalhando para financiar uma aposentadoria cuja expectativa de vida vai a 73. E o Brasil está com 14 milhões de desempregados. Esse desemprego, inclusive, aumentou, dado de hoje do IBGE, e tende a aumentar mais ainda, porque eles estão fazendo tudo errado no manejo da economia. E, além de nós termos um desemprego aberto em massa, a tal reforma trabalhista legalizou uma brutal informalidade, ou seja, nós temos hoje 27 milhões de brasileiros trabalhando precariamente, correndo do rapa nas ruas de Porto Alegre, de Fortaleza, tentando levar algum para casa, aí sem contribuir em nada. Portanto, o regime previdenciário precisa ser trocado por um de capitalização, e esse não é a proposta do Bolsonaro. Segundo, a Previdência Social brasileira, antes da gente reformar por causa dessas razões todas, precisa recuperar a autoridade moral para que a sociedade tenha a capacidade de ser chamada a fazer sacrifício. Vamos lá. Hoje, essa proposta não mexe em nenhum privilégio das graves distorções do sistema atual. Que o gaúcho saiba, o trabalhador do comércio, o trabalhador da indústria, da construção civil, o trabalhador dos Pampas, o trabalhador da metade sul do Rio Grande do Sul, na zona rural, tem uma média de aposentadoria de R$ 1.230. O trabalhador que se aposentou por tempo de serviço tem uma média de R$ 1.940. Os trabalhadores do serviço público, do legislativo, distorcido pela aposentadoria dos políticos, têm uma média de salário de R$ 28 mil. Como é razoável eu exigir que um pobre deixe de receber o benefício de prestação continuada de um salário mínimo para passar a receber R$ 400, R$ 500 e não toca em nenhum privilégio do judiciário? Por exemplo, o Judiciário do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, mais os funcionários públicos do Rio Grande do Sul. Nem dos militares, por enquanto. Em relação aos funcionários da ativa. Todos os estados irão para isso, mas o Rio Grande do Sul hoje está desse jeito, quebrando e destruindo as suas lideranças, demitido de participar do processo nacional, porque o Palácio do Piratini virou praticamente uma usina de destruição de liderança. A razão fundamental é essa: a Previdência Social comendo mais do que o custo dos funcionários da atividade, mesmo que a brigada hoje, da Polícia Militar, a brigada que vocês chamam, tenha menos gente do que tinha quando Alceu Colares, governador, na época que eu fui governador. Governador Ciro Gomes. O Bolsonaro não mexe em nada disso. Governador Ciro Gomes. Tem renúncias fiscais, posso... Hein? Nós temos vários deputados estaduais aqui com a gente no estúdio. Uma das deputadas, Sofia Cavedon, deputada do PT, pediu só para se manifestar. Sim, é uma honra falar contigo, Ciro, Sofia. Eu queria só... Prazer e honrado em cumprimentá-la. Igualmente. Lhe dizer que concordo com o tema da Previdência, mas lhe dizer que aqui no Estado já foi feita a mudança e tem um regime de capitalização hoje, tem acompanhando o sacrifício tem uma transição. Mas isso não resolve o problema. Não, claro, mas eu queria colocar na sua análise aí, para nós, tema da Lei Candir, o tema da guerra fiscal. Eu ia falar nisso agora. Perfeito. Guerra fiscal e sonegação, para nós, é um trio aqui perverso com o nosso Estado. Claro. Eu ia falar exatamente nisso, não tive o privilégio de ser chamado a ouvir sua parte brilhante. As renúncias fiscais agravadas durante o governo Dilma, mas que têm ancestralidade na Lei Candir, por exemplo, que fere estados que têm uma economia rural mais expressiva, e é o caso do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, por exemplo, não há como você fazer sacrifício do povo
permitindo o mesmo nível de renúncia fiscal de grande. Se você quer estimular a exportação, tem que haver um reintegro, como aconteceu na Argentina. E, de novo, a União Federal está passando o calote nos estados. E os 3 que estão em piores situações são Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu cansei de falar isso durante a campanha, mas, infelizmente, a raiva do povo gaúcho das mazelas do PT foi tão grande que eu não tive o privilégio de merecer a maioria aí. O Rio Grande do Sul sozinho não resolve o problema. A União Federal tem que introduzir essas variáveis dentro de uma reforma verdadeira da Previdência. E, por fim, deixe que eu lhes diga, a fraude. Hoje nós temos ativos superiores a R$500 bilhão, oficialmente ponderado, contabilizado, ativos equivalentes a R$500 bilhão, que resolvem o problema do déficit da Previdência por 3, 4 anos. Pedindo, evidentemente, que a gente, nesse período, discuta uma nova Previdência Social para o país. Ô Ciro, só me permite dizer que não foi a raiva contra o PT que te prejudicou. Nós te queremos na parceria, na oposição, defendendo aí o patrimônio brasileiro, defendendo as carreiras públicas. Não vamos brigar entre nós, Ciro. Não vamos brigar entre nós, que o inimigo está longe. Tirando o Paulo Pimenta, que eu considero bem fora da média de decência de vocês, o Rio Grande do Sul é de gente muito boa. Tasso Genro é um quadro respeitabilíssimo, Olívio Dutra, todo mundo aí tem um profundo respeito por vocês. Qual é o seu problema com o Paulo Pimenta, governador? É que ele é muito miúdo e agressivo. Né? Ele esquece tudo que é 21 anos de luta para fazer a bajulação do Lula, que está preso, condenado, não por mim. Mas ele me ataca como se fosse eu o sicário do Lula. A deputada Sofia Cavedon disse que para não brigar entre vocês, entre os partidos de esquerda, centro-esquerda. O senhor acha que foi esquerda esse... não é um adjetivo, esquerda é uma prática. Você aparelhar. O Palocci é réu confesso. O Lula deu ao Palocci o comando da economia brasileira e o Palocci tem contabilizado R$100 milhões. E agora está fazendo uma vexaminosa delação, dedo duro, envolvendo aí o Lula e todo mundo, e eu não tenho nada com isso, mas também não tenho nada com isso para não ter que defender isso. Mas nós não damos voz para prisioneiro que fica criando fatos para se livrar da cadeia, né? Esses caras, eu concordo com o senhor, tem que ser execrados. Não, são escolhas. O Michel Temer, o Lula tem equívocos. Acabou de apoiar o Renan Calheiros contra mim. Então tudo bem, eu só não posso defender e também não quero atacar. Eu quero cuidar da vida, discutir os problemas do Brasil e propor soluções. Continuando a questão dos partidos de esquerda, centro-esquerda não brigarem, o senhor acha que foi por esse motivo que Bolsonaro chegou ao poder, então? Porque por essa fragmentação da esquerda? Acho que mais do que fragmentação, ainda que seja injusto, foi o antipetismo. Senão eu teria que dizer que 68% do eleitorado de São Paulo é fascista. Eu teria que dizer que 75% do eleitorado de Santa Catarina é fascista. 67% do eleitorado do Rio Grande do Sul, que deu várias vitórias ao Lula, é fascista. E, evidentemente, o povo brasileiro não é fascista, muito menos nessa proporção. Você tem aí 5, 10% de imbecis que toda a sociedade tem. Mas no caso do Brasil, claramente foi a reação contra o petismo e o descuido do PT de achar que manipular uma candidatura fraudulenta como a do Lula iria enganar o povo numa dimensão suficiente de escolher um poste depois que substituto do Lula. Isso eu já sabia que não ia dar certo. Ciro, não vamos tirar a força da manipulação e das fake news, não vamos tirar a força do apelo pela violência ao senso comum da solução pelas armas. Tem vários outros elementos e eu sei que a tua inteligência, ela abarca isso com certeza. Eu não quero tirar nada e nem queria tratar desse assunto, muito menos com a delicadeza de ter uma pessoa como tu, que eu admiro, respeito, e que se tem um PT que eu respeito, é o PT do Rio Grande do Sul. Volto a dizer, tirante o Paulo Pimenta, vocês são todos, não tem um gaúcho envolvido em escândalo, não tem um gaúcho no escândalo do Petrolão, não tem um gaúcho do PT envolvido na Mensalão, portanto vocês têm o meu respeito, e eu cito como exemplo. Eu estou tentando, já que o repórter perguntou, e eles adoram essas contradições, né, qual é a minha opinião do que aconteceu. Mas eu acho que isso é fato passado, nós temos que organizar a luta para o futuro.
Agora, exatamente nesse sentido, governador, qual é o cenário que o senhor imagina já, obviamente, de reflexos do governo Bolsonaro, que é uma novidade, né, e que foi por muitos fatores, acabou saindo das urnas, mas qual é o reflexo da atuação do governo Bolsonaro e qual é a movimentação que o senhor prevê de partidos como o seu, o PDT, nas eleições de 2020, as eleições municipais, que acabam sendo muito decisivas e também um termômetro para a próxima sucessão à presidência da República? Eu vou de trás para diante. Acho que as eleições municipais ainda vão se ferir no influxo dessa onda conservadora no Brasil, dessa onda antipetista. Eu volto a dizer, parte justa, parte injusta, mas é uma onda que a gente ou reconhece ou não estaremos entendendo bem o problema. E reconheço que parte é injusta. Mas se não reconhecermos que há uma parte disso justa, e compreendemos humildemente para termos a reconciliação com a opinião pública, simplesmente nós vamos reforçar esse movimento de direita. Agora, repare, o Bolsonaro se elegeu em cima de duas pernas muito simplórias. Uma resposta simplória, simplificadora ao gravíssimo e dramático problema da segurança pública. Ele não vai entregar nada em relação a isso. Esse pacote anticrime do Moro é pura e simples bobagem para quem, como eu, é professor de direito. Parte de uma premissa errada, que o problema do Brasil é o encarceramento, e não é. O brasileiro precisa saber que nós hoje somos a terceira população carcerária do mundo, e o grande problema é que os cárceres brasileiros transformaram-se em verdadeiras universidades do crime, porque o garoto ou a garota presa traficando minúsculas quantidades de drogas sem qualquer prática de violência, ao entrar no presídio, pega o ferro no queixo de uma facção criminosa e vira um soldado do crime organizado com facções que estão agindo de forma absolutamente impune. Aqui no Ceará, por exemplo, nós acabamos de passar aí uns 15 dias de puro terror. Felizmente conseguimos controlar, prendemos 367, transferimos 61 cabeças desse narcotráfico e 5 morreram, nenhum civil foi ferido, enfim. Mas daqui a pouco volta. Essa é a primeira perna do Bolsonaro. A segunda é a ideia simplória, né, também, de que o Brasil é um país comunista e que nós temos que acabar com o comunismo, e esse conjunto de mentiras derivadas daí, que existe, me desculpa a expressão, eles usaram muito a história de coisa de gênero, enfim, eu não vou nem falar, né, as maluquices de kit gay que eles falsearam para o povo brasileiro, e isso apanha em cheio uma sociedade que está sofrendo no desemprego, na pobreza, na dificuldade de educar os filhos, no problema na saúde pública, mas que é conservadora em matéria de costumes, porque crescentemente é neopentecostal, é evangélica, é católica, e fica apavorada, né, com esses assuntos todos. Isso também vai se revelar um discurso insustentável. E nós, da oposição, não temos nada que entrar nesse jogo. Né? O jogo do moralismo contra uma corrupção, e agora nós estamos vendo que a família toda era corrupta, nós já sabíamos, né? Que a corrupção, o tamanho dela, é o tamanho da oportunidade que você tem. Se o filho do Bolsonaro era deputado e pegava todos os funcionários e obrigava os funcionários a entregar para ele o salário, isso é um roubo que, se ele fosse prefeito, seria muito maior, se fosse governador, muito maior. Por quê? Porque um homem sério não faz esse tipo de coisa. Um homem honrado não faz esse tipo de coisa. Portanto, a família Bolsonaro é corrupta. E isso vai se demonstrar com muita clareza. Né? O Bolsonaro usava dinheiro do gabinete dele para malversar também. Né? O Bolsonaro dava frequência para uma cidadã, que é a filha desse Queiroz, dava frequência completa a ela. Isso é fraude. E ela não trabalhava e dava o dinheiro direto para esse Queiroz, que é ligado, conectado com as facções criminosas do Rio de Janeiro. Portanto, esses dois pés que o elegeram vão começar a bichar. E há uma grande questão para a qual nós temos que chamar o Bolsonaro, e ele foge dela inventando essas novelinhas, do menino usar azul, a menina usar vermelho, o outro manda cantar o hino nacional e reproduzir o slogan de coisa. Isso tudo é distração para uma questão: emprego, salário, aposentadoria, saúde, educação e segurança. Essa é que é a agenda para a qual nós temos que chamar o senhor Jair Bolsonaro e o seu governo de malucos para responder. Cadê o emprego do povo? Cadê o salário? Como é que vai se resolver a equação da saúde pública?
Como é que se vai fazer para educar a sociedade brasileira de uma forma a profissionalizá-la e não produzirmos jovens descrentes de tudo para serem cooptados por uma diária de 50, 60 reais pelo narcotráfico nas periferias do Brasil. Governador Ciro Gomes, muito obrigada pela sua participação aqui no Esfera Pública e aguardamos uma visita sua aqui no estúdio quando vier ao Rio Grande do Sul. Com muito prazer, já estou com saudade da minha visita mensal ao Rio Grande. Governador Ciro, deixa eu lhe dar meu depoimento. O Paulo Pimenta é um grande homem, é simpático, dá uma chance aí. Se o teu problema é só relacional, tá? Nós temos um grande líder, nós temos um grande líder. Eu conheço as origens dele e as tramanhas dele no Uruguai. Olha. Opa! Então tá, muito obrigado, governador. Até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigada, governador.